E aqui, gente, eu vou pedir para a gente fazer um exercício bem rapidinho, que é para a gente distinguir entre observação e julgamento, tá? E aí vocês podem falar ou no chat ou no microfone mesmo. O que vocês acham? Primeiro, ontem João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Vocês acham que é observação ou um julgamento? Julgamento. Eu concordo, pastor, concordo, Rogério, que sem motivo algum a gente não sabe, né? É uma avaliação que foi feita. Segundo, ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia TV. O que vocês acham? Observação. Concordo. Também acho que é uma observação. Só uma constatação mesmo, né? Ela estava lá roendo a unha assistindo TV. Se é certo, se é errado roer a unha, né? Não está no caso aqui. 3. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. Você está vendo o chat, Gélia? Estou vendo o chat. Agora eu abri. Observação. Isso, também. Claro que, se for aquela questão da tom de voz, né? Se for um tom de voz mais debochado e tudo mais, a gente pode ficar se questionar, mas em si é uma observação. Meu pai é um homem bom. Um, dois, três, quatro. Deixa eu ver. Julgamento, isso. Eu tinha que ter botado o número, Rogério. Melhor coisa. Fica mais fácil de ver. Julgamento, isso aí. Se ele descrevesse, né? Meu pai fez isso e eu achei bacana, né? Seria uma observação. Ainda assim, né? Tá ali com um quesinho de julgamento também. Maria trabalha demais. Julgamento, isso. Gustavo é agressivo. Osés colocou um depende. A polêmica. Oséias, o depende foi pro Maria trabalha demais? Isso, eu acho que pode ser observação, não sei. Depende do tom, sei lá. Eu chutaria que Maria trabalha bastante, seria observação, e trabalha demais seria julgamento, mas é um chute cego. Eu vou trazer para vocês o que o Marshall traz aqui no livro de reflexão, né? Ele coloca, considero demais uma avaliação. Talvez uma observação sem julgamento poderia ser: Maria passou mais de 60 horas no escritório essa semana. Então, algo bem descritivo mesmo, né? Bem a nível de constatar. E aí fica a seu encargo aí fazer o juízo, você faz internamente, você julga internamente. Eu acho que é meio nessa pegada. Então, vamos lá. Gustavo agressivo, julgamento, né? A gente concorda. Cláudia foi a primeira da fila todos os dias da semana. É o 7 agora, a Cláudia. Calma, Gustavo. Observação, isso. Isso mesmo. Meu filho frequentemente deixa de escovar os dentes. É o 8. Essa, gente, é um pouquinho pegadinha, né? Porque ela é
Eu consideraria uma observação, né? Mas quem sou eu frente a Marshall Rosenberg? Mas, enfim, ele comenta aqui no livro que, às vezes, essas palavras, frequentemente, geralmente, sempre, nunca, são de interpretação muito vaga. Então, isso pode acabar dando margem para uma interpretação equivocada e um possível conflito. Então, seria mais, assim, mais possível de dar bom na discussão, né, de ser uma conversa produtiva, se fosse mais cirúrgico, né? Então, por exemplo, meu filho ficou sem escovar os dentes 2 vezes essa semana, né? Ele pontua mais por isso, né? Que essas palavrinhas são meio escorregadias para tretas, né? Então, vou dar um exemplo que já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês. Eu não gosto de falar sempre e nunca, mas eu uso muito geralmente. Geralmente eu ligo e você não atende. Geralmente quando? Aí é uma questão. Então, eu acho que o raciocínio do Marshall deve ter passado aí por esse caminho de raciocínio. Não sei se faz sentido para vocês. Vamos lá para o último, gente. Antônio me disse que eu não fico bem de amarelo. O que vocês acham? Momento. Observação. Julgamento do Antônio. Pois é. Aqui no livro, Marshall traz como uma observação, porque ele não avalia. Porém, eu discordo, porque estar bem ou mal em determinada roupa é algo muito subjetivo, né? Algo que o Antônio pode não gostar, mas a Maria pode estar achando lindo, né? Então, podemos também concordar em discordar, né? Eu acho que o Marshall não ia ficar decepcionado com a gente se a gente discordasse com ele de forma não violenta. E observação da pessoa de amarelo, é verdade. Verdade, Gabi. A pessoa de amarelo relatou de forma... Pode ser isso, Gabi. É verdade. A Gabi teve uma sacada genial aqui. A pessoa de amarelo contando, o Antônio falou que eu não fico bem de amarelo. Ela está só relatando, ela está fazendo uma observação. Se ela falasse assim, o danadinho do Antônio falou que eu não fico bem de amarelo, aí seria um julgamento, né? Ou se ela falasse... Ou às vezes, tipo, o Antônio falou pra ela que ela não fica bem de amarelo e ela repassa falando que ele falou que ela ficou feia. Isso! Ótimo, ótimo. Boa sacada, Gabis. As duas Gabis fecharam aí como é que diz? Fecharam a tampa. É assim que fala o ditado, gente? Fechamos o dilema do amarelo. Isso aí. Gente, eu parei de compartilhar propositalmente, porque eu vou finalizar a palestra no Gogó mesmo, porque foi aquela questão do slide que eu falei com vocês que deu um probleminha. Tá? Na verdade, eu tô com um esbocinho dele aqui no Word. É meio tosco. Não sei o que vocês acham. É um pouco tosco, né? Mas acho que... Se você se sentir à vontade... Tá, eu vou compartilhar, vocês não ligam não, que é um rascunho mesmo que eu tô usando para acompanhar, mas que ninguém vai fazer julgamento do meu do meu esboço. Tá aparecendo para vocês? Tá. Sim. Sim? Tá aparecendo. Isso é um julgamento seu. Olha, Luiz, é verdade? Maravilha que tá aparecendo para vocês. Aqui, gente, tem algumas
tem umas listinhas, né, referentes ao segundo ponto. Não sei se vocês lembram, mas na comunicação não violenta a gente tem 4 passos, né? O primeiro é a observação, depois é o sentimento. E aí, o sentimento é a hora que a gente relata como que a gente se sente. Né? Então, como que nós nos sentimos em relação ao que a gente está observando, né? Então, a gente precisa prestar atenção que geralmente nós temos mais vocabulários para rotular as pessoas, para julgar, para apontar, do que para falar dos nossos sentimentos, né? Então, é uma coisa que eu não sei para vocês, né? Mas a maioria das pessoas com quem eu convivo tem dificuldade de sair ali daquela coisa, alegria, tristeza, raiva, medo, ansiedade, né? Partir para dizer como é que está se sentindo de forma mais complexa. E a gente precisa ter atenção a isso, né? E tem aqui, né, os pseudo-sentimentos, que são as pegadinhas. Aqui tem os sentimentos reais, né? De quando as necessidades são atendidas. Afetuoso, alegre, descansado, em paz, grato, inspirado, vibrante. E quando as necessidades não são atendidas, né? Ansioso, arrependido, confuso, desamparado, desconfortável, irritado, magoado, e assim vai. Eu posso transformar isso aqui num PDFzinho e mandar para quem se inscreveu na palestra, se for tudo bem para a logística aí da Gabi. Que aí vocês não ficam também preocupados em ler tudo. E aqui tem os quase sentimentos do chacal. Por quê, gente? Parece que a pessoa está dizendo o que ela está sentindo, mas no fundo ela está acusando a outra pessoa, né? Porque, vamos dizer aqui o primeiro exemplo, abandonado. Ah, estou me sentindo abandonado por você. Você, beleza, você está explicando um sentimento, mas você está logo em seguida, você só trocou, né? Em vez de fazer uma acusação na frase, de forma, você me abandonou, eu fui abandonado por você. Você só mudou a construção ali gramatical da frase, né? Eu não sou professora de português para explicar isso com muita propriedade, mas foi isso que você fez, foi isso. Só inverteu ali a forma de conjugação, de organizar ali gramaticamente a frase. Só isso. Então, esses são os quase ou pseudo-sentimentos, né? A gente precisa ter bastante atenção. Então, você está me desrespeitando, ou estou me sentindo desrespeitado por você, estou me sentindo desconsiderado, acho que você está me maltratando, né? Já até falei esse. A gente precisa tomar cuidado com esse pensamento de vítima, que não assume responsabilidade na equação ali do relacionamento, tá? E aí a gente entra no terceiro passo, que é o penúltimo, que é o passo das necessidades. A gente precisa perceber as nossas necessidades para a gente conseguir se expressar, né, também. Então, além dos sentimentos que a situação gerou, a gente precisa saber, tá, eu tô com raiva porque o que não foi atendido aqui dentro de mim? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, no WhatsApp, né, pode acontecer alguma confusão. A Gabi sabe, eu sou a rainha do emoji. Então, eu boto emoji em tudo. Se tiver 3 palavras, sei lá, vai ter emoji no meio de 2. E aí, antes, né, há um tempo atrás, né, bastante tempo atrás, antes da terapia também, né, que faz bastante bem, onde eu conheci a comunicação não violenta, eu tendi a ter bastante conflitos pela linguagem virtual. Então, às vezes a pessoa me mandava uma mensagem mais objetiva, mais seca, mais direta, eu ficava assim, caraca, meu, o que eu fiz? Ou então, por que essa pessoa está falando dessa forma comigo? Para que falar dessa forma seca? O que custa botar um beijinho no final da frase? Uma coisa tão simples. Vai cair o dedo dela se ela botar um beijinho? Olha o peso de julgamento, né, que tem aí nessa fala. Mas, na verdade, qual era, né? A questão ali, eu estava com raiva, eu estava magoada,
porque eu tenho essa necessidade de palavras afetuosas, né? Tanto verbalmente, quanto também através ali do meio virtual. É uma necessidade minha, né? Então, é algo que eu gosto, né? De palavras afetuosas, gosto de afeto, abraço, né? Agora, na pandemia, estou sofrendo. Então, assim, é uma coisa minha. Eu tenho necessidade de um afeto mais caloroso e não foi atendida. Então, por isso que eu me senti irritada. Então, para a gente conseguir verbalizar isso, a gente precisa saber o que está rolando dentro de nós, né? E uma coisa, gente, que tem super a ver com o que a gente está passando aqui, né? Não é porque o outro convive conosco há muito tempo, não é porque você está numa pandemia aí há mais de um ano com a pessoa 24 horas por dia, que ele tem o dever de saber do que você necessita, do que você precisa, né? Se você não é o mesmo, né, de um ano atrás, por que o outro tem que saber o jeito que você quer as coisas, o jeito que você precisa das coisas, né? Isso às vezes é um pouquinho duro da gente ouvir, né? Um pouco doloroso, mas é algo real. Quando a gente se expressa, a gente aumenta a chance de ter as nossas necessidades atendidas, né? E faz um bem danado a gente se expressar nos nossos relacionamentos. E a gente precisa perceber também que muitas das vezes a gente não se expressa porque a gente não valoriza as nossas necessidades, a gente coloca as nossas necessidades em segundo plano. E se eu não valorizo a minha necessidade, você acha que o outro vai valorizar? Não. Não espere que o outro valorize a sua necessidade, se nem você valorize. Ai, Jennifer, eu falei que não precisava do presente, e aí ele nem comprou, mas, poxa, ele tinha que se mancar, que precisava sim. Meu amor, então você tinha que falar do que precisava. Porque as nossas palavras, elas precisam ser claras, né? A nossa via de comunicação, ela precisa ser clara, né? E um ponto muito essencial, gente, que necessidade de controle, poder, manipulação, né? Enfim, coisas que estão ali relacionadas àqueles princípios que não agregam à vida, elas não são necessidades que vão nos enriquecer a vivência, né? Então, aqui, por exemplo, tem um exemplinho do Chacal, né? Necessidade de estar kit, necessidade de... Tem uma frase que as pessoas usam muito, isso não vai ficar desse jeito, não vou sair por baixo. Necessidade de não sair por baixo, gente, não é uma necessidade que te conecta com as coisas boas da vida, né? Necessidade de punição, de manipulação, né? De guardar rancor, de se ser um mártir também, né? Isso é um ponto. Às vezes a gente se coloca naquela posição de chicote, né? Tipo, eu sou um lixo mesmo, eu mereço mesmo. Isso não agrega a vida. Não queremos nos aproximar dessas necessidades, né? Então, ninguém me ama. Ou então, você ajudou todo mundo, menos a mim. Você nunca me escuta. Ou você sempre quer as coisas do seu jeito. Não traz solução para nada, né? E aqui a girafinha, né? Como é o dever dela, trazendo para a gente um padrão de necessidade mais saudável. Eu quero ser ouvida, eu sou incapaz de fazer isso sozinha. Gente, que dor na alma falar isso, chega a me arrepia. Eu sou incapaz de fazer isso sozinha, isso é de uma vulnerabilidade muito grande, é muito difícil para a gente expressar necessidade dessa forma. Só que é aquilo que a gente está falando desde o começo da palestra, né? Mudar a nossa visão, mudar o nosso paradigma. Falar que a gente não consegue, não dá conta sozinho, não é ser fraco, né? Como nós ouvimos muito por aí. Eu gostaria de apoio, escutar uns aos outros é importante para mim. E aí, quando a gente já está craque nesses pontos, a gente entra no quarto passo, que são os pedidos, que são as ações concretas que a gente pede para o outro. Né? Então, não é uma ação, por exemplo, então da próxima vez fica mais ligado, abre teu olho, né? Enfim, te manca. Não, isso não é pedido, sabe? Embora tenha o verbo no imperativo, isso não é um pedido concreto, né, do jeito que a comunicação não violenta propõe. Os pedidos, né, são ações que a gente vai solicitar que vão encaixar, igual mesmo um quebra-cabeça, para ter as nossas necessidades atendidas.
e de forma aberta. Ou seja, você pode ouvir um não. Você tem que ter isso em mente. Porque se a pessoa não tiver a possibilidade de ouvir um não, não é um pedido, é uma ordem, né? Então, por exemplo, vai no mercado para mim? Ai, agora eu não posso. Ai, brincadeira. Estou me sentindo irritado porque a minha necessidade de ser servido não foi atendida. Peço que da próxima vez você vá ao mercado para mim. Não, gente. Definitivamente não é assim. Então, é aquilo que eu falei. Não é porque você está seguindo ali os 4 passos da comunicação não violenta que você está fazendo efetivamente. Né? Então, a gente precisa internalizar esses conceitos. Isso é uma ordem. Você está ordenando a pessoa. Né? Então, quando você pede algo, você tem que ter essa concepção. E se relacionar com qualquer pessoa é isso. É saber que ela pode aceitar ou não seus pedidos, eventualmente, né? É importante que eles sejam ligados ao que enriquece a nossa vida. Então, se vocês perceberem, né, tá tudo muito, muito agarradinho, muito concatenado, né? A gente precisa saber nomear os nossos sentimentos, precisa entender as nossas necessidades para saber fazer os nossos pedidos, né? Então, e precisa estar craque, né, na observação em primeiro lugar. Então, a gente precisa exercitar, né? Então, aqui tem uma questão, né? Um exemplo, aliás. O Chacal fala: por que você não convidou minha família também? Você não me ama? A gente percebe aqui uma estratégia de manipulação, né? Aqui o Chacal: não me diga o que fazer. Diga-me o que há de errado. Né? São frases no interativo, frases em forma de mando, né? Ordem, mas elas não conectam com necessidades reais, né? E sim com ordens. Preciso que você encha o tanque do carro, senão você não vai. Então não é uma opção, né? Então não é um pedido. Aqui a gente vê a girafa tendo falas, né? Que são ações possíveis de serem feitas, são ações negociáveis e são conectadas com as necessidades dela, né? Você poderia convidar minha irmã e seus filhos para o seu jantar? Aqui a gente poderia até acrescentar, né? É muito importante para mim ter a presença da minha irmã e dos meus sobrinhos comigo. Você estaria disposto a ouvir as minhas ideias? Ou gostaria de conversar mais tarde, né? Podemos acrescentar aqui. Gostaria de ouvir o que está te preocupando. Quer conversar comigo sobre isso? Gostaria de ajuda. Como é para você ir até o posto para encher o tanque enquanto eu preparo os lanches? Então, a gente vê que tem uma dinâmica aqui de cooperação nesse pedido da girafinha. E temos alguns princípios aqui, gente, que eu não vou me aprofundar muito, até por conta do horário, mas que a gente vê que a forma como a gente se comunica inspira no outro, né? Não é garantia, mas inspira no outro alguns movimentos. Então, quando a gente fala como Chacal, a gente, né, com aquele tom mais de exigência, agressividade, manipulação, a gente pode estar despertando no outro uma submissão, desgaste, rebelião, provocação, um deboche, um sarcasmo, que não são estilos de comunicação efetivos e saudáveis. Já quando a gente se comunica ali conforme a girafinha, né, com a comunicação não violenta, a gente vê que inspira no outro honestidade, escolha, empatia, compreensão, cooperação, contribuição, porque quando a gente escuta o outro, a gente desperta nele vontade de ouvir a gente também, né? A gente geralmente quer fugir da galera que só fala e não escuta, né? Então, vou dar um exemplo. Eu e a Gabi. Gabi, coitada, é a rainha dos meus exemplos. Eu e a Gabi, a gente troca vários áudios, né, de 10, 15 minutos, mas se ela... Imagina, ela me manda lá o áudio de 10 minutos, eu demoro uma semana para ouvir, e aí eu vou e mando um de 15. Pô, Gabi, não vai me responder, não? Como assim, gente? Como é que eu quero exigir que a Gabi tenha essa intenção, tenha esse despertar, né, de vontade de estar ali
comigo tete a tete se eu não foi algo que eu semeei ali na nossa relação. Então, só mesmo para a gente fechar, né? Falamos um pouquinho que o ponto central da comunicação não violenta é a conexão. A gente foca em solução e não em achar culpados. Uma coisa muito importante que a gente vai precisar é colocar intenção e consistência nesse processo, né, de exercitar a comunicação não violenta, porque a gente vem de um outro padrão de funcionamento e a comunicação não violenta é sobre a gente. Mesmo que o outro não esteja disposto a fazer, a adotar esse estilo de comunicação, você vai se beneficiar muito, você vai sair muito agregado, seu autoconhecimento vai desenvolver muito, você vai saber distinguir que situações você vai aceitar e quais situações você não vai aceitar. Até para você falar, por exemplo, percebo que você está bastante irritado. E como você está gritando, eu não vou ficar aqui com você agora. Eu vou aguardar você se acalmar e quando você estiver pronto, eu peço para você me chamar. Então, assim, você aprende formas também de se posicionar onde você não vai ser submisso, digamos assim, né, a pessoas agressivas, né, de forma alguma. Mas você vai saber se colocar sem revidar, né, na mesma moeda, sem revidar, sem dar o troco ali. E é uma forma também, né, de ampliar o nosso raciocínio crítico, a nossa forma de pensar, as nossas possibilidades de solucionar problemas, né? E o último, trouxe uma tirinha aqui desse filme, não sei se vocês já viram, é um filme do Tom Hanks, que eu acho que saiu ano passado, retrasado, nem sei mais, 2019, retrasado, né? E ele fala sobre o perdão, né? Que é uma coisa que a gente precisa exercitar bastante, convivendo intensamente. E ele fala como que o perdão é algo que é bastante sobre nós, né? Você sabe o que significa perdoar? É uma decisão que tomamos para libertar uma pessoa dos sentimentos de raiva que temos por ela. É estranho, mas às vezes, o mais difícil é perdoar alguém que nós amamos. E é verdade, porque a gente muitas vezes atribui a essa pessoa a responsabilidade por saber das nossas necessidades, dos nossos sentimentos, né, das nossas vontades. Mas é algo que vale a pena a gente se empenhar aí, porque as pessoas que nós mais amamos também são as pessoas que nós geralmente mais conseguimos nos conectar, mostrar as nossas vulnerabilidades e vão conhecer ali nosso lado chacal e o nosso lado lobinho, né, e o nosso lado girafinha também. E que a gente possa continuar se amando, né, mesmo com esses dois lados dentro de nós, mas bora fazer uma forcinha, né, para o lado girafa ficar mais forte, né, gente? Não custa nada a gente se esforçar para que a girafinha faça aí um papel mais presente na nossa forma de comunicação, tá bom? Queria agradecer vocês, a interação, desculpa, eu extrapolei aí o horário. A Júlia botou uma perguntinha, né? Isso. Você pode responder só essa pergunta, por causa justamente do horário, e aí a gente encerra? Claro! Como cobrar afeto sem culpar a falta de? Então, Júlia, eu acho que é algo que vai precisar partir muito daquela comunicação da sua necessidade. É algo que você vai precisar falar de como que você se sente amada. Você vai precisar estar disposta a ouvir como que o outro se sente amado. Porque o relacionamento, ele é isso, né? Com qualquer pessoa. Com amigos, familiares, namorado, namorada, com Deus, com qualquer um. Ele é uma equação, né? A gente tem a nossa parcela e o outro tem a parcela dele. E aí a gente precisa estar disposto também a ouvir como que o outro se sente amado. E aí, dependendo do estilo da pessoa, né? Como que você está sentindo a vibe da pessoa, você pode iniciar essa conversa de uma forma mais a perguntar do que a falar. Então, por exemplo, o que você gosta mais? Quando eu passo tempo com você ou quando eu te faço uma surpresa? Né? Aí você vai apresentando formas de demonstrar amor, que são, né, variadas, tipo aquelas perguntinhas curiosas que são, às vezes parecem aleatórias, né? Mas que a gente faz mesmo no relacionamento e que a gente vai conhecendo o outro através dela. Sei lá, eu gostaria mais de uma surpresa.
Ah, entendi. Ah, eu já prefiro passar tempo. E olha, isso é uma necessidade muito grande que eu tenho, viu? De passar bastante tempo. E eu sei que você tem trabalhado bastante nos últimos tempos, sei que a questão do home office está te exigindo bastante. O meu ponto aqui não é te acusar, sempre deixa bastante claro, assim, a sua intenção, né? E sim, é importante para mim passar tempo com você. É importante para mim ficar com você, porque eu gosto de você, eu gosto de estar com você. Porque quando a gente está bravo, geralmente, com o outro, a gente não quer falar que a gente gosta do outro, a gente quer enfiar o dedo na cara e falar assim, ó, você não tá me dando atenção, você não tá me dando confiança, eu sou sua esposa, sou sua namorada, sou sua amiga, você tinha que responder meu áudio 10 minutos, né, Gabi? E você não respondeu. Mas quando a gente já fala, poxa, Gabi, eu gosto tanto quando a gente conversa, responde meu áudio. É um outro tom, né? Então, a gente falar dessa maneira, expressando a nossa necessidade, o que é importante para mim, a nossa intenção também, quando a gente sente que a pessoa está muito armada, é interessante também, né? Eu tento aplicar bastante a comunicação não violenta no dia a dia, mas eu sou mal interpretada, viu? Hoje mesmo eu mandei uma mensagem para o moço do Uber Eats, que ele entregou o almoço para mim. Aí eu falei, oi, eu acho que o senhor passou direto. Aí ele desceu da moto e falou, cadê o número da sua casa que você passou direto? Que para eu passar direto aqui da tua casa. Aí eu fiquei meio assim, falei, não, moço, tá tranquilo. O importante é que você me entregou aqui a encomenda e não tô querendo te acusar não, viu? Foi só mesmo porque eu vi você passando, eu achei que poderia ser você e te mandei a mensagem. Aí ele, tá, acabou. Então, assim, a gente deixando clara a nossa intenção, pode, por mais que você, tá falando assim comigo por quê? Não tem número mesmo não, moro no morro. Imagina! Deus me livre. Então, a gente, deixando clara a intenção, costuma cortar também, ser uma ferramenta boa para cortar o conflito. Muito obrigada, Jennifer. A gente, infelizmente, não vai dar tempo de fazer mais perguntas e continuar, que a gente tem outro compromisso agora da igreja, né? Muito obrigada, gente. Adorei conversar com você. Mas eu acho que, como falei, para quem não chegou desde o início, né, está gravado e a gente vai colocar no Instagram da igreja, então está disponível para todo mundo escutar de novo, se precisar anotar alguma coisa que não tiver anotado, né? Porque eu acho essa ferramenta muito legal. Essa ferramenta eu tinha um conhecimento muito leve, muito superficial. E mesmo assim a gente já usa aqui, eu e o Oséias, né, no nosso casamento, e já ajuda muito. Então agora vai ter... Eu já percebi várias coisas que eu fazia errado. Então vai ajudar mais ainda. Agora sabendo melhor, né? E eu acho que é isso. Esse momento onde a gente tá aí, 1 ano de pandemia, né? Viveu aí novas experiências. E é o que eu tinha colocado lá quando eu fiz a chamada, né? A gente está longe de casa, a gente está mais perto, sem lugares para esparecer, sem fazer coisas que às vezes são nosso autocuidado, né? E às vezes com os de fora a gente está mais longe, né? Ou virtualmente, igual a gente está aqui como igreja, né? Ou às vezes se encontra, tem gente trabalhando, precisa trabalhar, e enfim, se encontra, mas também não pode abraçar, também é com máscara, a gente tira a nossa expressão. Então são todos novos desafios. E eu acho que pegar essa ferramenta aí, a gente conseguiu olhar com bons olhos, né? E conseguir aplicar nessa situação complicada que a gente está vivendo. Então, muito obrigada para todo mundo que esteve aqui. A Jennifer já deixou comigo algumas coisas, algum material para eu postar. E ela também falou agora que pode passar, né, as imagenzinhas. E eu acho que vai ser muito legal. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui presente, prestigiando a gente e achando esse tema importante. E é o que eu falei, vai estar gravado. Se a gente quiser mandar para amigos, assim, na boa, não mente direto para ninguém, né, Jennifer? Mas que a gente possa estar compartilhando, porque é um conhecimento muito legal. Então é isso, gente. Obrigada. E para quem não é da igreja, né, o Instagram da igreja é Igreja Cristã Carioca. Então é lá que vai estar gravado. Eu pretendo colocar lá amanhã. Tá bom? Até amanhã pra gente poder compartilhar. Tchau, gente. Boa noite e bom resto de final de semana pra vocês.